Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Inclua agora o seu nome e o nome dos seus familiares na oração. Estaremos no final dessa programação orando por você e determinando a quebra de toda maldição. Sexta-feira na Igreja Universal é dia de luta espiritual, de guerra espiritual mesmo, contra o mal, contra as forças do mal, porque nós entendemos o seguinte: quando as pessoas estão sendo vítimas de depressão, de problemas espirituais, de sentimentos que ela não consegue lidar, a palavra de Deus mostra claramente que o Senhor Jesus lidava nessas situações orando forte, determinando a libertação das pessoas. Exatamente o que nós estaremos fazendo, realizando nesta sexta-feira com a quebra da maldição. Inclusive, nós temos o propósito da unção da proteção com o Salmo 91, o Salmo da proteção. E você é o nosso convidado. Vamos para o intervalo. Já voltamos com vocês. Cresci no meio de uma família problemática. O meu pai era viciado no álcool. Anos mais tarde eu tornei-me viciado também. Ouvi dos médicos que não havia solução para o meu caso. Até que um milagre aconteceu na minha vida. Durante a minha infância, eu tive problemas derivado ao facto de presenciar o ambiente hostil que havia entre o meu pai e a minha mãe. Os dois não se entendiam, derivado aos vícios que o meu pai tinha do álcool e também por, a nível psiquiátrico, ser uma pessoa desequilibrada. E isso levou a que cada vez mais a relação com a minha mãe se deteriorasse e ele acabasse por sair de casa quando eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Derivado ao vício do álcool, muitas vezes o meu pai agredia a minha mãe verbalmente, muitas vezes. Tentou também, inclusive, agredi-la fisicamente. E eu, como criança, com aquela idade, ao presenciar aquilo, para mim era muito triste, porque eu via-me ali no meio de dois adultos que praticamente queriam lutar entre si, e a criança que não tinha nada a ver com o assunto é que, no fundo, era a mais prejudicada no meio daquilo tudo. Até que, por volta dos meus 14 anos, e logo pela manhã, tocam a campainha, a minha mãe foi atender e era a polícia a informar que encontraram então o meu pai morto e que tinha morrido, segundo o diagnóstico médico, derivado ao uso excessivo de álcool e de tabaco. Até que, quando cheguei por volta dos meus 19 anos, eu comecei a sentir o desejo de experimentar o álcool, ou seja, eu passei a ter a mesma vontade que o meu pai tinha, a consumir como o meu pai consumia. E a cada dia que passava, a cada semana que passava, o desejo e a vontade e também a quantidade de álcool ingerido era cada vez maior. Isso originou a que houvesse episódios constrangedores e até difíceis para mim, porque chegou a acontecer, devido ao excesso de bebida, desacatos com pessoas, tanto na rua como em bares. Aconteceu também de criar problemas dentro da minha própria casa com a minha família, principalmente com a minha mãe, com a qual eu ainda vivia. Eu entrava e saía quando eu queria. Eu chegava em estados, às vezes, de embriaguez tal que era preciso que alguém me levasse até casa. Então tudo aquilo que a minha mãe viveu com o meu pai e presenciou o meu pai, ela estava novamente a viver comigo. E houve momentos em que eu realmente bebia demais, em que eu bebia logo de manhã cedo, em que eu bebia ao almoço, em que eu bebia à tarde, em que eu bebia ao jantar e passava praticamente o dia alcoolizado. Chegou a ponto, inclusive, de eu ir para o trabalho e ir de tal forma alcoolizado que depois de almoço, ao invés de eu ir trabalhar e cumprir a minha função, eu apenas coloquei um cartão no chão para me deitar, para que então o efeito do álcool pudesse passar, porque eu não estava em condições de trabalhar. Até que por volta dos meus 29, 30 anos eu conheci a minha esposa. E naquela altura, claro, já tinha o vício do álcool, mas eu, de certa forma, quando a conheci, tentei camuflar um pouco isso. Até que depois então de casarmos, de oficializarmos a nossa relação, aí foi impossível, porque aí passei a viver com ela, passei a viver dentro da mesma casa e não havia forma de levar até
mais além, ou esconder até mais além esse vício. E conforme o tempo foi passando, cada vez as semelhanças com o meu pai eram maiores, porque eu, apesar de estar casado, levava uma vida como se fosse solteiro, chegava a casa à tarde e a más horas, gastava dinheiro de forma desnecessária com o vício do álcool e isso trouxe problemas familiares e para o meu casamento. Então chegou a um ponto em que, para além da questão do vício, eu passei a ter um problema de saúde. E esse problema de saúde impedia-me de fazer muita coisa. Coisas que para qualquer ser humano são simples, como dar uma corrida, como pegar numa coisa um pouco mais pesada. E isso para mim tornou-se praticamente impossível, porque o problema que eu tive de coluna, que me apanhava a coluna e a perna, me impedia de fazer isso. Então, para além do problema do vício, eu passei a ter um problema de saúde. E isso levou-me a estar de baixa médica muito tempo e derivado ao vício, porque apesar de estar de baixa médica, eu não deixei de beber menos por causa disso. Então, para além da questão do vício, da saúde, eu passei a ter problemas familiares e financeiros. Entretanto, o problema que eu tinha de saúde agravou-se. E eu andei a tomar vários tipos de medicação, inclusive também injeções. E o neurocirurgião que me acompanhava naquela época, após enfim, uma análise ao processo e a exames que foram feitos, ele, num dia, numa consulta de rotina, após a análise dele, de um perito, não é? Um especialista na área, disse-me: olha, esse problema você vai ter a sua vida inteira, ainda é novo, não vamos operá-lo agora, talvez daqui a uns aninhos sim, até porque isso não vai curar, não vai trazer a cura que o senhor com certeza pretende, vai apenas e só, ou poderá apenas e só, atenuar a situação e dar-lhe uma condição de vida um pouco melhor do que aquela que o senhor tem no momento. Então aquilo ali para mim foi como que algo que me deixou de rastros. A minha esposa, entretanto, ela, mais que uma vez, ela convidou-me para ir à Igreja Universal. E eu tinha aquela ideia concebida por muitas pessoas também, de que não iria lá fazer nada, até porque os pastores queriam apenas o nosso dinheiro, até que, entretanto, a minha esposa, de forma sábia, à noite, quando estávamos em casa, ligava, punha a programação da Record e num desses programas que eu vi, identifiquei-me com um caso que foi com um testemunho na época. Eu decidi, bom, não tenho nada a perder, também pensei um pouco com a minha cabeça, no momento em que estava sóbrio, de que o seguinte: bom, se eu for lá, ninguém com certeza me vai apontar uma pistola à cabeça e me vai obrigar a dar seja o que for. Então tomei essa decisão, fui, e cerca de um mês e 2 semanas depois de estar na igreja, então eu fui livre das dores, do problema que eu tinha na coluna. Eu estava em casa num domingo e, entretanto, aquelas manias que as senhoras têm de mudar os móveis constantemente, a minha esposa decidiu fazê-lo naquele dia. E lembro que fui pegar num móvel que não era muito pesado, mas também não era tão leve assim. E sozinho peguei no móvel, arranquei o móvel do lugar onde estava e coloquei noutro. E só passado cerca de uma hora e tal, depois de me ter já sentado, de nós já termos feito o que tínhamos a fazer, é que eu tive a noção de que tinha feito aquilo e não tinha sentido dores. Então o que é que eu fiz a seguir? Levantei-me de novo e comecei a fazer os movimentos que normalmente eu não podia fazer. Eu comecei a fazer e não sentia dor nenhuma. Então foi a partir daquele momento que eu tive a noção exata de que tinha sido curado. Fui livre do vício do álcool. A nível do meu casamento está bem, graças a Deus. Entretanto, a minha esposa viu e conviveu e convive com essa mudança que houve em mim. A minha vida financeira é estável. Eu presto serviço para uma entidade do Estado e também trabalho por minha conta, faço trabalho por minha conta.
tudo aquilo que Deus fez na minha vida, eu sou grato, porque foi para meu benefício. Mas aquilo que eu mais dou importância, que eu mais prezo, que Deus fez por mim, foi o Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo eu consigo ter o discernimento, por exemplo, que anteriormente eu não tinha. Quer dizer, o Espírito Santo orienta naquilo que nós devemos falar, naquilo como nós devemos agir com as outras pessoas, que eu não tinha anteriormente. Então eu passo a ver com os olhos de Deus, eu passo a ver os outros, a ver o mundo, a ver a vida com os olhos de Deus. E mais importante ainda do que tudo isso, que já é importante, é a minha salvação. Isso é o mais importante de tudo. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou aí a chamada para essa sexta-feira. Aqui em Finsbury Park estaremos ali com uma equipe de fé dispostos, esperando por você e dispostos para lutar pela sua libertação. Quando o assunto é a sua alma, quando o assunto é a sua vida espiritual, a palavra de Deus mostra que nós temos que colocar toda a nossa força para te ajudar. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque sabemos que do outro lado existem pessoas que têm pensamentos de suicídio. Pessoas que estão sofrendo com depressão e não têm sabido como lidar com esse problema. Você talvez tenha tido uma situação ou tenha enfrentado uma situação na sua família que você não sabe mais o que fazer. Mas saiba de uma coisa, quando você usa a sua fé e usa com determinação, com revolta, em outras palavras, você se revolta contra esse problema. Você diz, basta, eu não quero mais sofrer com isto. Deus ele está pronto para te livrar, para te libertar hoje mesmo. Assim como você vai acompanhar exemplos de pessoas que ao chegar na igreja, talvez elas serviam os espíritos malignos, elas serviam mal, mas ao chegar ela se libertou completamente, saiu das trevas e veio para a luz. E hoje tem a vida transformada, da mesma forma que a sua vai ficar, transformada, livre, curado, liberto e abençoado. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com vocês. Por volta dos meus 20 anos, comecei a fumar, andava nervosa, tinha dores nas costas e a partir daí as coisas começaram a agravar-se. O tabaco deu-me cabo da saúde, porque eu não dormia, tossia e pronto, era um vício. Comecei a viciar-me mesmo no tabaco. Comecei a ter bicos de papagaio na coluna. Comecei a fazer um tratamento de 6 meses para a coluna. Não curava, mas pelo menos atenuava as dores. E passado isto com os anos, continuei na mesma com o tabaco, etc. E em vez da situação da coluna melhorar, piorou. Os bicos de papagaio apareceram muito mais bicos de papagaio. E o médico disse que se eu não tomasse cuidado com a minha saúde, que aquilo tinha tendência a piorar e que eu podia ficar também numa cadeira de rodas, porque não tinha cura para os bicos de papagaio. Acabei por conhecer a Igreja Universal. Então o pastor fez uma oração e disse, olha, isso depende de si, eu faço-lhe uma oração, isso depende de si, mas eu fiz-lhe a oração, agora é consigo. Mas conversou comigo, disse, falou, deu-me uma força, uma palavra de força, etc. Então fui para casa, mas no meio do caminho agarrei no maço de tabaco que tinha no bolso e rasguei aquilo. Consegui durante 8 dias, foi muito difícil, senti um formigueiro no corpo, uma vontade enorme de ir buscar o tabaco. Ao fim de 8 dias as coisas mudaram. Ao fim de 8 dias já não tinha aquela ânsia, aquela vontade de fumar, etc. Comecei a ter mais calma, comecei a ficar calma, e comecei a ir à igreja aqui em Santarém. Não sei se aqui em Santarém era só um dia por semana e foi aí que comecei a aprender, a desenvolver a minha fé, a tomar atitudes. Fui falar com o esposa do pastor por causa da minha coluna, porque já que eu tinha ficado bem do tabaco, também havia de ficar da minha coluna. Continuei a fazer as correntes e ao fim de 6 meses e meio fui curada
Fui fazer exames, apresentei os exames, não tinha absolutamente nada, os médicos ficaram admirados e deixei até hoje, com 66 anos, deixei de ter dores de coluna, nunca mais tive problemas de coluna. Também tinha outro problema, que era de família. Tínhamos uma família razoavelmente estruturada, o meu marido foi sempre muito meu amigo, tive 4 filhos, mas uma das minhas filhas era uma criança muito difícil, muito rebelde, muito complicada. Era uma criança esperta para a escola, mas era difícil com os colegas e até respondia aos professores. Pronto, sempre tive essa situação com ela durante alguns anos, isso ainda me durou durante muitos anos. Até que um dia o pastor orientou-me, mais a esposa, para eu fazer a corrente da família. E eu comecei a fazer. Ela aí melhorou, foi algumas melhoras. Mas quando começou a oração da família aos domingos e a oração das mães, aí é que ela mudou totalmente. Ela hoje é uma mulher 100%, graças a Deus, no sentido de comportamento, trata-nos bem, respeita as pessoas, trata bem a filha e deixou de ter aquela rebeldia, aquela forma de estar má, que ela era, no fundo, era um bocadinho má, deixou. Hoje tenho paz, tenho uma família abençoada e tenho saúde. Claro que nem tudo corre como nós gostamos, nem sempre, mas tenho sabedoria e para conseguir resolver todas essas situações, porque vem de Deus essa sabedoria. E nas situações difíceis tenho paz e sabedoria para as resolver. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora em favor desta pessoa, meu Pai, seja qual for o problema dela, seja um problema de saúde físico ou espiritual. Nós determinamos agora, meu Deus, que haja um milagre, haja cura, haja libertação, seja qual for a situação, se ela tem vivido, meu Pai, à base de medicamentos, se ela tem sofrido por conta de uma depressão, por conta de um vício, que ela seja livre agora, em nome de Jesus. Beba da água com fé e seja abençoado. Beba pelo seu familiar, se é o seu caso, e ele será abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus, pela fé, você está livre deste mal. E nós lhe convidamos a estar hoje mesmo na Igreja Universal, para que você possa usar a sua fé ali diante do altar. Um homem de Deus estará à sua disposição para orar por você e lutar a sua causa. Lembrando que todos os domingos, às 10 da manhã, nós temos uma reunião especial, uma reunião voltada para você e sua família, onde estaremos consagrando a Deus a sua vida, buscando o Espírito Santo e buscando a salvação da sua família. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Com apenas um clique, você pode se conectar e estar à frente do que acontece na Igreja Universal aqui no Reino Unido. Receba diariamente mensagens inspiradoras para levantá-lo. Aumente sua fé com vídeos novos e importantes. Mantenha-se informado sobre os propósitos de fé para fortalecer sua caminhada com Deus. Curta nossa página no Facebook. Siga-nos no Instagram, seus locais de conteúdo inspirador para compartilhar com sua família e amigos. Igreja Universal, ajudar pessoas é o que nos move.